Rui Vaz, os meus parabéns à Unicep, uma instituição conhecidíssima, baluarte de muitas coisas, do livro, sobretudo, que implicou durante muitos anos uma certa fuga a certos preconceitos, a certas perseguições, a certas, digamos, nuances do regime que não compreendia o livro. Não quer dizer que este hoje também o compreenda, mas é de outra forma, não é? E, portanto, a Unicep é uma instituição que o Porto acarinha, que acarinha o Porto também, por sua vez, e que estou contentíssimo de aqui estar mais uma vez para esta sessão. O meu amigo Joaquim Terreira Martins, sou suspeito que sou amigo, portanto, mas também não vou dizer assim tão bem nem tão mal. Vou tentar ser analítico. E os meus amigos todos aqui, académicos presentes, artistas, poetas, eu sou todos e todos os que são isso tudo ao mesmo tempo, como toda a gente, como todos nós. Eu não li os dois prefácios que acompanham o livro, aliás, fora do comum, num livro que se intitula Romance, vamos já a isso. Aliás, o Joaquim não faz pelo menos 2 prefácios logo. Nem as críticas que o livro já mereceu, nem sequer a entrevista que ele deu sobre o tema, que ele acha que está interessante, portanto deve estar mesmo, mas eu não quis de forma nenhuma, eu pretendi ficar na minha, como nós dizemos. Eu queria ser um leitor não avisado, de certa maneira, capaz de discernir ou não o que por ali se encontra e ser o menos influenciado por outrem, se possível. O que é a literatura e a verdade? O que é a verdade? O que é a literatura? As duas questões iniciais, assim, teóricas, chamemos assim. Nós estamos habituados, até demasiado, se calhar, a ler em muitas obras qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Ora, o nosso autor precisa logo e pratica o oposto a este chavão. Não quer dizer que eu também não seja um chavão que está aqui, e parece que não é o responsável, mas ele vai se defender a seguir, e diz-nos isto: romance baseado em factos reais. Há aqui um paradoxo, que é o primeiro ao falar em romance, mas pretendendo descrever factos reais. Há uma certa contradiçãozinha, que voltaremos também nisto. Não é novo também, mas está claro em toda a narração. E depois temos este pleonasmo do baseado em factos reais. Se são factos, são reais. Se são reais, são factos, não é? Mas o Joaquim Terreira Martins vai se defender desta acusação gravíssima. É uma acentuação da veracidade ou da muita veracidade do que ali se diz. E esse é um fator explícito na obra. Pretende mais narrar do que construir uma história salpicada de artifícios literários. Voltaremos a isto ainda. Vamos aqui, digamos, filosofar um pouco nesta questão. Nós temos que estar conscientes que os factos reais nunca são factos reais. O que aconteceu nunca é o que descrevemos. É válido para um romancista acima de tudo, para um homem de crónicas, para um jornalista, para um historiador. O que aconteceu é uma coisa indecifrável que aconteceu e que eu lembro perfeitamente do Herbert George Wells, num prefácio que existe numa edição brasileira, que os brasileiros chamaram, quanto a mim mal, História Universal, porque aquilo é um esboço, eu traduzi depois como é que foi? O título em inglês é The Outline of History Being a Plain History of Life and Mankind, que eu traduziria por esboço da história, sendo uma história simples da vida e da humanidade. Portanto, ele chama de esboço, mas os brasileiros resolveram em 3 volumes, que eu li isso há muitos anos, não tenho agora bem presente como é que aquilo está, mas eu sei que ele ali falava, ou ele ou uma personagem criada por ele, num prefácio, dizia que, estando na prisão, por entre as grades assistiu a um acontecimento numa praça em frente. E que depois teve a oportunidade de ouvir as descrições feitas por variadas pessoas que assistiram a este facto real, e que todas divergiam em muitos pontos. Ele próprio tinha outra visão diferente daquelas versões que foi ouvindo ali junto às grades, foi um acontecimento que chamava a população e tal. E, portanto, ele a partir daí fez este esboço de história e não propriamente uma história, para dizer que o que acontece é o que acontece e não aquilo que nós dizemos que acontece. É válido para a fotografia também, que não somos nós, é um momento e nós não somos momentos, nós somos uma sequência de pessoas. Eu não sou uma coisa figée, como dizem os franceses, parada, eu sou uma coisa em movimento, e portanto é por isso que muitas vezes não gostamos quando vemos uma fotografia nossa, porque o real de facto é uma coisa impossível de atingir, embora, claro, eu defendo que na história tem que se procurar a objetividade, o facto
tem que ser narrado o mais, digamos, descomprometidamente possível, mesmo até de ideologias, como o Jorge Amado, no fim da sua vida, soube bem dizer que a ideologia era um pecado, digamos, científico, porque era um preconceito em relação a uma análise que se fazia da sociedade. Portanto, temos então aqui um romance. Pergunto. Anda perto. Vejam a dificuldade de catalogar obras como, por exemplo, o Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ou o Humus, do Raul Brandão, que foram categorias que foram classificados como romances, porque, de facto, a classificação que os nossos académicos e literatos, talvez a professora Ana Saraiva possa resolver isso um dia, não chega, porque o Livro do Desassossego não é, de facto, aquilo que nós entendemos por um romance, que é, sobretudo, uma criação do século XIX, e o Humus também não o é, porque são livros que têm são de um outro patamar, não estou a dizer superior nem inferior, é diferente, não é? E, portanto, é muito difícil classificar. E, nomeadamente, este livro, no Seminário Maior, eu também não o classificaria, tenho que o classificar, mas não o classificaria no romance se tivesse uma outra, digamos, hipótese, uma outra proposta. O seu lado descritivo, informativo e comprometido mesmo, certo? Engagement, levar-nos-ia a dizer, sem desprestígio nenhum para a obra, que se trata de uma grande crónica. Não temos uma construção romanesca, um récit, como dizem os franceses, com trama social e menos ainda uma história de amores, como muitas vezes os romances são apresentados, não é? Ou pelo menos uma ideia assim, genérica, falsa também, porque não é só de histórias de amor, um romance, mas bom. É uma narrativa, repito de novo, factos reais, que pretende, acima de tudo, dar-nos conta de algo que pouco tinha sido abordado até agora na análise no Estado Novo. Mas que nunca foi abordado desta forma. Nós temos o Virgílio Ferreira na Manhã Submersa, assim conhecido, o José Marmelo e Silva no Adolescente Agrilhoado, que são aí construções claramente romanescas de uma vida seminarista e não só, mas e portanto onde eles falam da sua história dentro do seminário, os problemas, digamos, são os mesmos do livro de Joaquim Teixeira Martins, mas toda a construção é outra, é uma construção romanceada, com digamos, com figuras de estilo, com fugas digamos, à leitura imediata, não é? Não estou a dizer que isto é digamos, o grau zero da escrita, como dizia o Roland Barthes, em que tudo o que está aqui quer dizer aquilo e mais nada, não é bem assim, mas não anda mais perto disto do que propriamente da construção romanesca, como eu disse, do Virgílio Ferreira ou do José Marmelo e Silva. Portanto, o Joaquim Teixeira Martins é o primeiro, a meu conhecimento, e é pequeno, como devem imaginar, a colocar de forma analítica, descritiva, quase jornalística, eu chamaria, sem ofensa nenhuma, o mundo escondido dos seminários no Portugal antes do 25 de Abril. É realmente original neste campo e é de uma originalidade muito importante. Não será, portanto, deste ponto de vista romanesco, que seria mais trabalhado esteticamente, como aqueles outros dois que eu falei, mas esta obra preocupa-se mais com uma narração límpida, informativa daquilo que foram as esperanças de uma juventude que queria acompanhar as grandes mudanças que o mundo estava a sofrer. Não esqueçamos que entre meados dos anos 60 e meados da década seguinte dão-se grandes transformações, que às vezes não são referidas como tal, ao Ocidente, com efetivos e realistas, digamos, e efetuados passos na vida das pessoas muito mais até importantes, de certa maneira, que muitas das ditas revoluções que diziam-nos que vinham transformar o mundo e que não o fizeram tanto como esses anos 60 e os anos 80. Eu falo, por exemplo, da condição da mulher, das questões da sexualidade, falo das questões até mesmo do antirracismo, né? Todo o movimento, eu não quero dizer no maio de 68 porque é altamente limitativo, mas tudo aquilo que veio de 65 até ao nosso 25 de Abril foi realmente uma transformação extraordinária da sociedade que nós não nos damos conta, não é? Portanto, que essa capacidade ou essa possibilidade que nós tínhamos e que impusemos, os jovens da altura, que muitos estão aqui, como eu, e que impusemos de poder usar os cabelos compridos, de poder as calças à boca de cima, e as modas que nós temos, as minissaias nas senhoras, o sem sutiã nas senhoras também. Tudo isso foram, digamos, conquistas que parecem de somenos, mas que são, de facto, coisas importantes porque trouxeram uma maior liberdade ao ser humano,
muito mais do que outras coisas. Depois a parte também social, não é? Com a capacidade também de fazer mais greves, de fazer mais contestação nas ruas, tudo isso, a academia que sofreu um abalo na sua estrutura muito, digamos, fixada, muito imutável também, imutável não era, porque foi mudada, mas quase, aparentemente, portanto, toda a classe professoral, uns já estavam perfeitamente conquistados para o efeito, mas outros tiveram que se vergar a um peso de uma democratização do ensino muito maior. Portanto, esse movimento foi um movimento espantoso e dentro dos seminários, realmente, o Joaquim Taveira Martins, daquilo que eu conheço, portanto, em livros, pode ser que haja artigos a falar do assunto, e portanto, deve haver, se calhar, mas é o que eu me apraz dizer como grande originalidade deste livro. Não há uma ficção, portanto, como eu disse, trabalhada para um principal resultado estético. Não é o objetivo do autor, na minha opinião. Há trechos descritivos bem apanhados, sobretudo quando se trata dos cenários da aldeia, que eu tive o prazer de conhecer do narrador, que eu descubro que é o autor, não é? Que é o autor, desculpa, nunca se confunde, mas o narrador é criado pelo autor, não é? É um filho do autor, e o autor, eu sei muito bem de onde vem, e o que ele relata, eu também tive o prazer já de conhecer, portanto, esses cenários da aldeia e de natureza adjacente. Ora, ouçam esta parte, o 182.3. Do alto da ponte romana, observa o montante das águas límpidas que correm velozes e entre os numerosos embudes. Noto pequenos feixes de ramos secos que ficaram nos freixos e amieiros e que denotava que as águas do rio tinham subido das habituais enxurradas do mês de novembro. A jusante, os meus olhos detinham-se no pequeno lago onde a água se espraiava e observavam os movimentos dos barbos e das trutas que de vez em quando desapareciam debaixo das pedras e se mostravam de novo em constantes gestos de ancestral sobrevivência. Invadia-me uma paz interior ao deitar o meu olhar sobre as águas que corriam mecanicamente até ao seu destino. Todo o meu cansaço parecia despejar-se na corrente, aliviando o meu espírito, parecia mais ligeiro após um longo e penoso trimestre. Do alto desta bonita ponte, percebia melhor a diferença entre o pesado ambiente do seminário e a liberdade sentida ao olhar o horizonte longínquo numa tarde fria, em vésperas de nevão, na época de Natal. O poeta Joaquim Taveira Martins. Obrigado, caro amigo. Prazer. Já não me lembro de ter escrito isto. Pois é, sim. O autor, o publicar é um ato em que o autor prescinde da propriedade do que escreve. Obviamente, é isto. Prescinde da propriedade do que escreve. Publicar é tornar público. Tornar público sujeita-se. Estou a recordar, por exemplo, uma edição que eu fiz do Pedro Soriano, do Guerra Junqueira, que é um poema atrevidíssimo, até podemos dizer quase pornográfico, que fez na juventude e que depois andou toda a vida dele a tentar apanhar nos amigos essa versão para tentar, e queimava-os e mentia aos amigos: perdi o meu exemplar, dá-me cá um e dou-te mais 2 ou 3 livros meus, e depois de eu receber dava 2 ou 3 livros meus em compensação. E os amigos ficavam um bocado chateados porque o poema está no YouTube, está tudo, é um poema absolutamente fantástico, no meu ver, portanto, com esses problemas, para quem tiver as consciências mais sensíveis é preciso ter cuidado, mas eu publiquei dizendo exatamente que a publicação de uma coisa, quando se publica, tem que se assumir até ao fim, mesmo que depois não se goste, pode-se tentar retirar, claro, mas quem o tem, está ali. O Guerra Junqueiro escreveu o Pedro Soriano. Porque se vamos dar a possibilidade, ou se dessemos a possibilidade a cada autor, a cada pintor, a cada bailarino, seja quem for, de retirar aquilo que ele agora não gosta, estávamos a perder imensas coisas que primeiro explicam um bocado a obra do autor, o próprio autor, etc., e que fazem parte da história, gostando-se mais ou gostando-se menos, não é? Do Pedro Soriano. Não, eu até gostei daquilo que eu vi. Mas não dizer, portanto, já não é teu, já é público, está no livro, já não é teu. Portanto, cada um agora tira as conclusões. Aliás, tu não estarás aqui 300 ou 400 anos, e se alguém ler o teu livro daqui a 300 ou 400 anos, não te vai perguntar o que é que tu querias dizer com aquilo ou com aquilo outro, não é? Portanto, tem que ser... Portanto, bom, mas deixamos as teorias mais... Voltemos ao teu livro.
Portanto, não sei onde é que ia. Eu relembro a todos, só também para pôr mesmo em dia as informações que às vezes nos escapam com este movimento todo desta vida, com as internets, com tudo. Nós às vezes temos tendência a esquecer que jogámos, se calhar, futebol na rua, alguns, e até alguns descalços, e que andámos, trepávamos às árvores, e depois isso é difícil para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Hoje não deixamos, e temos essas proibições todas que nós próprios também criamos. Não é? Mas eu relembro, portanto, a situação dos jovens numas aldeias do interior, no final dos anos 50 e dos anos 60, eu identifico, posso dizer, o Val de Espinho no Sabugal, por exemplo, é uma entre muitas onde acho que se passa uma parte desta a descrição ali feita, e o rio Coa deve ser aquele rio que se fala ali. Também não é importante se for, pode ser outro, não interessa. Onde a preocupação paterna, portanto, pelos filhos, era uma constante. Não queriam que eles tivessem uma vida como a deles, pretendiam para eles uma ascensão social, como é legítimo, como é humano, e até porque eles dependiam de uma agricultura, muitos deles de uma agricultura básica ou de um serviço, um funcionalismo público, se calhar também não muito satisfatório do ponto de vista económico, etc, etc. Portanto, esta opção pelo ingresso na vida eclesiástica por via dos seminários foi uma constante, digamos assim, no interior do país, para quem tinha a possibilidade e os conhecimentos de enviar os filhos para ter uma vida, que eu diria, mais garantida, com maior bem-estar, um maior conforto, e realmente ser padre, nessa altura, para além da ascensão social que representava, de facto, não é para toda a gente, ser padre, ser padre, não é? Gerir uma igreja, gerir uma paróquia, que no fundo até substitui muitas vezes o Estado, não é? Nem muitas funções, não é? Já tinha deixado nessa altura, creio, os registros também de nascimento, não sei se ainda era a igreja, se não era, já que os fazia, mas não interessa. O ser padre dava para um pai e para uma mãe, um filho ser padre não só era uma espécie de uma pequena vitória na vida, e sobretudo um conforto por saber que um padre normalmente não morreria à fome e teria sempre um tratamento de qualidade da parte dos outros cidadãos, não é? É claro que para jovens seminaristas a clausura que implicava a ida para o seminário, as limitações de vivência que seriam normais para um adolescente que não estivesse nessa clausura, como eu disse, provocava efeitos nem sempre positivos nessa formação de adulto. Não espanta, pois, que o período de férias, que é um período que foi há bocado relatado e que vamos agora voltar com o 101 daqui a pouco, esses grandes, sobretudo as férias grandes, dessem asa a um contacto mais profundo com a sociedade e a natureza. O 101, eu quando digo 101 é a página, ali o meu amigo Álvaro É interessante falar consigo. Tenho ainda outras questões para lhe expor, relacionadas com a religião, algumas, outras não. Mas agora terei de regressar à minha casa, se não fecham a porta. Se a fechassem, podia dormir na casa da minha mãe, respondeu logo na ponta da língua. Que ousadia, pensei eu com os meus botões. Tinha mesmo de partir. Teria horror em ficar dependente do alojamento de uma pessoa que pouco conhecia, nem que fosse por uma noite. Não pretendia encontrar-me na situação em que a Matilde me estava a propor. Ao levantar-me para lhe dizer adeus, lamentou não podermos ficar mais algum tempo. Disse-me que tinha gostado imenso de falar comigo e afirmou não ter dúvidas que serei um ótimo padre. Ao pronunciar estas últimas palavras, deu-me um beijo nos lábios e disse-me num de repente, até breve. E com uma atitude entusiasta, apressou-se a subir a rua em direção ao liceu. Eu segui em sentido contrário, descendo a rua que me levaria até ao seminário, impressionado com a ousadia da Matilde ao dar-me um beijo nos lábios. É nesta confissão do primeiro beijo, talvez, não se sabe, mas imagina-se que poderá ser, que pode dizer-se, portanto, sendo a prima, que foi arrimado pela prima, que se parte, melhor que o narrador parte para as interrogações profundas de um ser humano, afinal igual aos outros, mas constrangido pelas regras de um estatuto que surgia um bocado incompreensível para um jovem comum, digamos assim. Adquire aqui, obviamente, particular importância a questão sexual. Colocada de lado no dia-a-dia seminarista, quase olvidado, não podia, no entanto, deixar de abordar aqui e ali, de forma mais ou menos frontal, em sessões específicas, o tema. Eu digo que o seminário não podia deixar de abordar. É o caso da visita de um especialista, entre aspas,
cuja mesma especialização o nosso narrador se questionava. 163. Não sei onde o Dr. Enaldin tinha aprendido tanto em matéria sexual. Ele queria saber quantas vezes houve masturbação, se teria sido só, se acompanhado. Se a relação sexual foi com uma pessoa do sexo feminino ou masculino. Se acalentou a tentação libidinosa e não a afastou rapidamente. Tinha de se ir ao pormenor. Se a relação sexual tinha sido de trás, de lado, com a mão, com a boca. Pobres de nós, destinados a uma vida inteira de celibato e obrigados a escalpelizar a natureza vil e pecaminosa medida ao milímetro. Pergunto-me hoje se o Dr. Enaldin era também conhecedor de todas as posições do Kama Sutra. Foste tu que escreveste, não fui eu. É quase pornográfico. Não, está muito bem, porque tu, ali o narrador, que eu não sei quem é, não existe, o narrador não existe, quer dizer, está no livro, não é? Põe a questão, como é que este senhor sabe tanto? Se está a falar num seminário, não é? Isso em princípio também... Ronaldo sabia tudo, não é? Sabia tudo, portanto. E para saber tudo é preciso praticar. Bom, há no entanto um elemento omnipresente em toda a obra. A crença, a vontade e a esperança numa reformulação da instituição Igreja, de forma a corresponder àquilo que os jovens seminaristas acreditavam no seu futuro da mesma. O Concílio Vaticano II estava a ter lugar, e teve lugar, portanto há aqui duas fases, uma que estava a ter e depois terminou, e foi, de certa forma, o guia intelectual e também pragmático, podemos dizê-lo, desta geração do Seminário Maior. Entusiasmados, mesmo dentro das apertadas regras da clausura, sonham e querem pôr em prática um programa de abertura ao mundo, de reflexão profunda e sem entraves que os pudesse, se pudesse, colocar numa posição de contemporaneidade para com a sociedade que os esperava na sua missão futura. Cristã, evidentemente. 165. Poderíamos ter enviado o documento de ação e reflexão, como agora chamávamos, ao reitor para nos poder dar a necessária autorização, mas optámos por lhe entregar pessoalmente e marcamos um encontro no seu gabinete. Estou contente de vos ver tão crescidos e com tão boas iniciativas, comentou o reitor com ar caloroso. Estávamos sentados à volta da secretária, o Falcão, o Albertino, o Nelson e eu. O reitor ia dando uma vista de olhos para as sugestões que lhe apresentávamos e o Falcão ia frisando que dávamos importância aos contactos que pudessem ser estabelecidos entre os alunos e o mundo exterior. Informou que já tínhamos feito algumas reuniões com os outros colegas e todos foram unânimes em que a nossa formação fosse completada com palestras sobre os diversos temas de estudo e visitas a instituições para assim alargarmos os nossos horizontes para lá das paredes do seminário. A imutabilidade da estrutura da instituição, da Igreja, dos seus fundamentos e das suas práticas, constituiu a maior decepção desta juventude, crente, mas descrente em simultâneo. Crente na fé, descrente na instituição Igreja, que não se comprometia com este programa, por exemplo, que aqui foi apresentado, que eles queriam apresentar como um programa de ação que os, digamos assim, entre aspas, os modernizasse, é o chamado arregionamento italiano, para uma vida que eles sabiam que as questões não seriam simplesmente as questões da fé, seriam as questões também do mundo que eles estavam a sentir lá fora, a movimentar-se. Essa decepção, em 191, nós temos-la também bem marcante. Pretendo ainda recordar que os nossos seminaristas não se devem contaminar por ideias vindas de outros continentes que não se podem adaptar no nosso país nem na nossa diocese. Alguns seminaristas possuem nos seus quartos livros que não se coadunam com o programa de estudos que aqui é ministrado. Não se esqueçam que temos agora outra equipa muito mais sólida em doutrina, que não se deixa levar por modas. Ponham por isso de lado
essas leituras que não vos levam por bons caminhos. Alguns teólogos progressistas, sobretudo da América Latina, pretendem difundir o Evangelho fazendo ao mesmo tempo a revolução. Não se esqueçam que Portugal está em paz há dezenas de anos, graças aos nossos governantes e, graças a Deus, livraram-nos de participar na Segunda Guerra Mundial, que tantas vidas ceifou por esse mundo fora. América Latina não é Portugal. As teorias, mesmo teológicas, que ali são difundidas, estão imbuídas da corrente marxista e até é incompatível com o que se ensina nos nossos seminários. Este é o aviso, portanto, do reitor aos seminaristas que pretendiam, portanto, um programa de abertura ao mundo segundo as prescrições novas do Concílio Vaticano II. Evidentemente que aqui está-se a falar e eles estão a recusar toda aquela teoria da libertação, por exemplo, estão a lembrar, não é? Todos aqueles bichos da América do Brasil, sobretudo, até que chegavam cá mais depressa, por exemplo. da Câmara, exatamente, e que claro que a hierarquia da Igreja nesta fase inicial foi absolutamente contra. Depois teve que se adaptar, não é, com as diretivas do Concílio, nomeadamente do ponto de vista formal. É evidente que do ponto de vista formal não há forma sem conteúdo, nem há conteúdo sem forma, nós temos que ser claros nisto. Mas o facto de o padre começar a dar as missas virado para o público e deixar de ser em latim e ser numa língua mais compreensível, a língua, portanto, vulgar, a língua de cada país, isso também foi uma alteração que provocou mexidas mesmo que eles não quisessem e tiveram que as aceitar porque foram diretivas, não é, genéricas. Não é? Sentiam, na verdade, estes jovens todos, este grupo em que o narrador também se incluiu, o Marcelo, não é? Não o presidente, não é? Não é o presidente, não é o Marcelo, não me enganei. O Marcelo aparece tantas vezes. Não está aqui, por acaso. Hoje não está aqui. Sentiu, na verdade, um desapontamento quase trágico nas respostas que tinham da hierarquia, ou na falta delas, e representavam um movimento totalmente genuíno dentro de uma perspectiva católica, mas que embatia no muro sólido e impenetrável de um ordenamento institucional pré-concebido. Esta lídima intenção renovadora, empenhada, foi castrada por uma hierarquia antiquada e politicamente, se não dominada, pelo menos comprometida com a política do Estado Novo. 210. Parecia estar imbuído de um ardor místico e de um amor exagerado pelas belezas da natureza. Pela janela do meu quarto, observava o canteiro todo florido, cheio de cores onde rondavam o tom vermelho vivo das tulipas e o cor-de-rosa dos goivos. O meu olhar espraiava-se pelo campo das tulipas que ondulavam com a brisa do ainda ar fresco dos fins de maio, e os meus olhos ficavam como que encadeados a observar no vago, enquanto o cérebro fervilhava, sonhando na realização de projetos que, pessoalmente, me mudariam e transformariam igualmente o rosto da Igreja. Parecia estar fortalecido com a pujança dos meus 22 anos e sentia interiormente o apelo do mundo que desejaria conhecer o mais depressa possível. O narrador, o tal Marcelo, confrontado com a situação de cedência total à imposição, portanto, superior, despótica, se quisermos, ou uma renúncia, portanto, confrontado, o narrador confronta-se com ou sujeitar-se totalmente, ou a renunciar, de uma forma precoce, a uma vocação ainda remanescente, que ainda permanecia, opta por uma transferência para um outro seminário, o do Fundão, onde acreditava poder ainda ter um pouco mais liberdade e ser mais útil no caminho da chamada renovação da Igreja que ele tanto pretendia. Há aqui, acima de tudo, no narrador, um catequista, no sentido clássico do termo, aquele que pretende também depois ensinar uma Igreja renovada, etc. Um convicto crente é um pleonasmo, não é? É evidente, mas eu quis aqui também, já que estávamos nos pleonários dos factos reais, temos aqui um convicto crente que, no final do livro, concede a solução de compromisso, reconhecendo na hora de despedida a importância da formação recebida no Seminário Maior da Guarda. 218. Já conversei com o Sr. Reitor, me deu todos os esclarecimentos, e também com o seu diretor espiritual, e não vejo inconveniente em que possa realizar-se melhor
noutras instituições da Igreja, pois, como diz o Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Tinha autorização, admiração e o reconhecimento da parte do meu bispo. Podia partir em paz. Pouco mais haveria a dizer. Em determinadas circunstâncias, temos de economizar as palavras para que elas possam ter significado e profundidade. Ao levantar-me, saiu da minha boca um expressivo muito obrigado pela formação recebida, um pedido de desculpas pelos distúrbios individuais ou coletivos que possa ter provocado naquela casa e um adeus emotivo, sabendo que para onde quer que fosse, seria sempre originário da diocese desta cidade de montanha, alta e branca, e disso teria sempre muito orgulho. Ao ausentar-me, ostentou-me o anel da sua mão esquerda, que beijei levemente, e com a mão direita concedeu-me a sua bênção, desejando-me bom caminho noutras paragens. Para a vossa satisfação, eu despeço-me. Obrigado pela vossa atenção. Temos o autor agora para falar convosco. Bem.